Olá pessoal, essa é a parte 4 do nosso vídeo. Aqui é a Gisele, o senhor voltou no colo, então vamos agora avançar para a questão número 7, questão da Unesp de 2009, um pouco mais velha essa questão. O enunciado nos trouxe as informações. Dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio são dois gases de propriedades bem diferentes. Por exemplo, no primeiro, as moléculas são sempre monoméricas. No segundo, temperaturas adequadas, as moléculas combinam-se duas a duas, originando dímeros. Com base nas fórmulas de Lewis, explique essa diferença de comportamento entre o dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Então, olha só. Para começar aqui, você pode perceber que os compostos aqui formados, dióxido de carbono, CO2, e o dióxido de nitrogênio, NO2. Então, nós vamos formar agora estruturas especiais que estão unidas por ligação agora covalente. Antes de eu começar a ligação covalente, eu vou lembrar com vocês tudo que vimos de iônica. Então, para começar, a gente começou abordando o tema. Ligação iônica é aquela que acontece entre metal e ametal. São elementos com grande diferença de eletronegatividade. Os metais são elementos que tendem a doar elétrons. Os ametais tendem a receber. Então, rola uma transferência de elétrons com formação de íons. Quem doa elétron forma cátion. Quem recebe elétron forma ânion. E isso acontece porque acontece a tal da transferência. Então, cátion, é importante você saber que cátion é o íon que perdeu o elétron. E ânion é o íon que ganhou o elétron. Então, termo-chave, eu chamei esse slide de novo porque eu quero falar com vocês que a ligação iônica acontece transferência de elétrons. Se acontece transferência, significa que uma espécie química doa e a outra espécie química recebe. A que doa nós chamamos de cátion e a que recebe nós chamamos de ânion. E então, fiz um macetezinho aqui para vocês ganharem tempo na hora de montar a fórmula do composto iônico. Mas agora, a minha temática é explicar para vocês a ligação covalente. E para isso, eu preciso contar que ela acontece entre elementos com pequena diferença de eletronegatividade. Se a iônica tinha muita diferença de eletronegatividade, na covalente tem pequena diferença de eletronegatividade e nós estudamos que ela é entre hidrogênio e ametal, ou ametal com metal, ou ametal com hidrogênio. Sabendo disso, então, vamos entender que na ligação covalente ninguém pode doar elétron para ninguém. A alternativa encontrada é que os elementos, ao invés de transferirem elétrons, os elementos vão compartilhar elétrons. Então, o que vai rolar aqui é um compartilhamento de elétrons. E nessa história de compartilhamento de elétrons, feitas pelos ametais, nós vamos agora fazer uma tabela em que eu vou construir com vocês um esquema mental de ganhar tempo nas ligações covalentes. Porque veja só, se é o hidrogênio e os ametais que costumam participar de ligação covalente são os do grupo 14, família 4A, grupo 15, família 5A, grupo 16, família 6A, grupo 17, família 7A. Só lembrando que 8A não faz ligação química porque já tem 8 elétrons na última camada. Só lembrando ainda também que não tem metal aqui porque metal não faz ligação covalente. E então, vamos ver o que nós temos aqui agora. Para começar a explicação de como a gente vai montar a ligação covalente, eu preciso escolher alguns elementos de cada grupo. E eu represento o elétron ou por bolinha ou por xizinho. Eu gosto mais de representar por bolinha. E o elétron representado, você só representa a última camada. Você só representa a camada de valência. E a camada de valência tem de elétrons o número da família. Quer ver? Olha só. Na família 4A, vou representar com carbono com 4 elétrons na última camada. Na família 5A, vou escolher de representante nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Na 6A, escolhi o oxigênio, 6 elétrons. Na 7A, flúor com 7 elétrons. Pus na tabela. E agora, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente esquematiza, como é que a gente representa o compartilhamento de elétrons. É importante que você estabeleça que se você decidiu representar elétron por bolinha, você vai representar por bolinha na questão inteirinha. Se você decidir representar o elétron por xizinho, você vai fazer isso na questão inteirinha. Trocou a questão, você pode trocar o modo de representar, mas em cada questão que você for representar, o elétron tem que ser igual. E nota também que eu estou representando só a última camada. Pelo amor de Deus, tá cheio de peguinha aí. Vai ter questão que vai te perguntar quantos elétrons tem, e lembra que você só representa a última camada, mas tem uma porção, às vezes várias, às vezes não, mas tem camadas mais internas. Então aqui nós representamos somente a última camada. Esse desenho meu todo aí está representando só a última camada. Então, vamos dar uma olhada agora como seria o compartilhamento.
no compartilhamento de elétrons, um outro elemento invisível aqui pra gente, e compartilham elétrons, e a gente vai fazer esse desenho aqui em volta. Depois eu vou fazer no Paint para você ver melhor. Essa fórmula nós chamamos que é a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Então esse elétron que eu fiz de verde aqui, ele está vindo de um outro elemento e está sendo compartilhado elétrons. Observa que o carbono fica com 8 nessa última camada e o hidrogênio fica com 2. Temos aqui uma exceção do octeto, e aliás temos muitas exceções do octeto. Os vestibulares mais importantes abordam pouco as exceções. E o hidrogênio é uma exceção. Mas se a gente parar para pensar, o hidrogênio está imitando o hélio, né? Que também é um gás nobre. Bom, mas enfim, vamos seguir aqui, ó. O carbono ficou estável com 8. Hoje mesmo a gente já vai ver exceção de octeto. Não cai muito, mas eu trouxe uma questão com exceção, fiquem tranquilos. Aqui tem o nitrogênio com 5 elétrons, para completar 8 faltam 3, por isso ele compartilhou com 3 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, para ficar com 8 falta 2, por isso compartilhou 2 elétrons. E o flúor compartilhou 1 elétron. Então vamos tabelar isso aqui e ver como é que fica a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural você vai substituir elétrons, vai tirar do seu desenho, do seu esqueminha, e no lugar de cada par de elétrons compartilhados, um traço. Então veja só, aqui nós vamos colocar 4 traços. E se os 2 pares de elétrons compartilhados forem com o mesmo elemento, a gente vai colocar ligação dupla. A gente vai ver isso. Fique calmo. Aqui o nitrogênio com as 3 ligações, o oxigênio e por fim o flúor. Tudo isso que nós estamos vendo nessa coluna, nós chamamos de fórmula estrutural. Então nós vamos responder esta questão usando esse conhecimento aqui. O flúor vai para lá agora. Não, o flúor não quer ir para lá. Então vamos para cá, vamos pegar essa questão aqui. Nós vamos ter que montar o dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. São essas duas substâncias envolvidas e nós vamos ver esta questão aqui. Tá bravo. Esta questão aqui agora. Vamos ver esse esqueminha aqui. Então, vou montar com vocês agora os compostos. Para começar, dióxido de carbono. Vamos começar com ele. O dióxido de carbono é o que tem fórmula molecular CO2. Para montar essa fórmula, primeiro eu escolho o que tem menos átomos e desenho este átomo de carbono com seus 4 elétrons na última camada, porque ele é da família 4A. Observa que eu já estou desenhando o elétron na posição que eu sei que o elétron vai ficar. E quando você for fazer isso, você não sabe onde põe o elétron. Então, o correto é você distribuir de modo aleatório e ir consertando. Aos poucos, você vai adquirindo experiência e vai perceber onde é que você deve pôr. Tem 2 oxigênios, vou pôr um oxigênio aqui. Consultado, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Vou desenhar os 6 elétrons do oxigênio. Eu devo pôr 2 oxigênios, vou pôr um outro do lado de cá, com seus 6 elétrons na última camada. E o compartilhamento, ou a fórmula eletrônica de Lewis, a gente deve fazer assim, olha. A gente vai compartilhar o elétron aqui. E nota que você vai ter que contar se o carbono ficou estável. E lembra que ele fica estável com 8. Eu vou contar os elétrons do carbono e veja só. 1, 2, 3, 4, 5. Nota que eu contei aquele elétron verde daquele oxigênio para esse carbono, porque esse elétron que eu estou com o mouse em cima, com a caneta em cima, ele pertence tanto ao oxigênio dessa esquerda como ao carbono, porque esse elétron está sendo compartilhado. E nós vamos compartilhando par por par. Então, contando o elétron para esse carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa compartilhar mais? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, né? Ó, 7, 8. O carbono ficou estável com 8 elétrons. A gente pode até conferir o oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode conferir esse oxigênio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tanto o oxigênio quanto o carbono e esse oxigênio também estão estáveis. Isso aqui é a fórmula de Lewis do dióxido de carbono. Agora eu também tenho que montar o dióxido de nitrogênio, cuja fórmula é NO2. O N, família 5A, 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, então, o oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro oxigênio com também 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou compartilhar aqui e observa que quando eu faço esse compartilhamento de elétrons, o oxigênio ficou estável com 8 e esse nitrogênio não. Esse nitrogênio está agora com 7 elétrons e esse oxigênio com 6. Se compartilhar aqui, até fica o oxigênio estável, mas o nitrogênio vai ficar com 9. Então, o que vai acontecer aqui é uma ligação que é covalente também, que nós chamamos de dativa, onde esse nitrogênio vai, vamos dizer assim, emprestar o elétron para o oxigênio. Então, muito importante isso que eu falei agora. Essa ligação aqui, nós chamamos de ligação covalente do tipo dativa. E essa daqui eu chamo de ligação covalente normal. Mas tanto a dativa quanto a normal são ligações covalentes. Então, quando eu falo de ligação covalente, tem a normal e tem a dativa. Ambas são covalentes. A dativa, olha, só um elemento cede o elétron. Aqui na covalente normal, os dois elementos cedem elétrons. Bom, mas para responder essa minha questão, nem é essa tanto a minha temática, mas eu vou usar essa figura que eu acabei de construir aqui, dos dois compostos, e jogar lá na questão para a gente explicar o que aconteceu e por que que acontece. Vamos lá no nosso slide da questão. Ó, a questão abordou, desculpem, assim. O dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio são gases com propriedades bem diferentes. No primeiro, as moléculas são sempre monoméricas. No segundo, em temperatura adequada, as moléculas combinam-se duas a duas, originando dímero. Com base nessas fórmulas de Lewis, explique essa diferença de comportamento do dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Então, por qual motivo essa molécula se liga com uma outra, ou seja, forma um dímero? Para a gente entender esse dímero, eu vou montar um outro aqui e eu espero que você perceba o que vai acontecer. Vou tirar esse esqueminha daqui por aqui e vou montar uma outra ligação aqui. E vou montar já no formato, forçando você a reconhecer o que está rolando aqui. Nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na última camada. Pois bem. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada. Esse oxigênio aqui está parecendo até uma carinha, né? Vou tirar essa carinha, pronto. Um outro oxigênio aqui com seus 6 elétrons. A gente sabe que primeiro vai montar a ligação covalente normal, nitrogênio, oxigênio estável, nitrogênio não, faz uma dativa para cá, esse oxigênio fica estável, esse nitrogênio está com exceção do octeto. Esse aqui, essa estrutura que a gente acabou de montar é o NO2. E a questão está perguntando por que ele forma dímero. Gente, eles formam dímero porque esse elétron livre que está aqui e esse elétron livre que está aqui, eles vão se unir no futuro. E olha, que molécula que é o dímero? Esta molécula que é o dímero é quando esse elétron estava livre com esse elétron que estava livre, eles se unem, uma ligação de um compartilhamento de elétrons, e nós estamos formando o tal do dímero, que é o N2O4. Formamos o dímero. Certo? Eu espero que tenha ajudado vocês com esta questão. É isso que a questão número 7 estava pedindo para a gente, para explicar, com base nas fórmulas de Lewis, a diferença de comportamento. Por que isso não acontece no CO2? Porque não tem elétron livre no átomo central, mas nem é só por isso. É porque não tem átomo fora da regra do octeto.
Aqui você tinha um elemento que não estava estável com 8, estava estável com 7. Ele existe? Ele existe. Mas quando ele vê uma oportunidade de compartilhar e ficar com 8, então ele dimeriza. Ou seja, forma o dímero que a questão abordou aqui. É por conta daquele elétron. Belezinha? Vamos para a nossa próxima questão, em que eu tenho que, da FUVEST de 2007, reescrever a fórmula, as seguintes fórmulas químicas, as seguintes equações químicas, desculpe, utilizando a estrutura de Lewis, aqueles elétrons ali. Fórmula eletrônica em que os elétrons de valência são representados por bolinha e por xizinho, tanto para os reagentes como para os produtos. Ou seja, a gente vai treinar a ligação covalente pra caramba aqui. Então eu vou só vir pra cá, vou limpar o nosso slide. Acho que eu nem precisava realmente limpar. Vou por aqui, vou limpar de um jeito diferente, moçada. Porque aí eu vou deixar aquele slide que tá ali, ó, ali pra gente. A gente consulta ele. Vamos lá. Nessa letra A, eu tenho que montar o H2 reagindo com F2. Então, na letra A, o hidrogênio com um elétron, o outro hidrogênio com um elétron, e eles vão compartilhar elétrons. Lembra que o hidrogênio fica estável com 2, imitando o hélio. Flúor, família 7A, 7 elétrons na última camada, representa os 7 elétrons, está aqui. F2, portanto, são 2 átomos de flúor, representa os 2. Compartilhou, ficou com 8. Esse é o outro reagente. Vamos para o produto, que é o H com um elétron, o F com seus 7 elétrons. Compartilhou o elétron e aí os dois ficaram com 2. São 2 aqui, acho que eu posso pôr 2 aqui, indicando que 2HF são 2 produtos desse. Na alternativa B, trocar de cor só para não ter confusão, é o HF, que é o hidrogênio com o elétron e o flúor com seus 7 originais, estável porque compartilhou com o hidrogênio, estável inclusive com 8 o flúor, mas com 2 o hidrogênio, esses são do octeto. A montagem da água, olha, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1, haverá aqui um compartilhamento, o hidrogênio fica estável, o oxigênio ainda não, mas agora ele ficou. E aí, olha o que vai acontecer aqui. Fiz muita questão de fazer essa questão. Que engraçado, né? O que vai rolar é o seguinte, moçada. Coisa um pouco diferente aqui. Esse HF, na presença de uma molécula de água, esse HF acontece algo muito especial. O H que está aqui vai abandonar o elétron dele com o F e vai colar aqui nesse oxigênio. Vou explicar isso com mais calma. Primeiro vou desenhar a molécula de água aqui para vocês. É assim a molécula de água. Só lembrando com todo mundo que o par de elétrons, ele é muito atrativo. Porque o hidrogênio, por exemplo, ele fica estável com 2 elétrons. Então esse hidrogênio que está aqui, ó, vou até marcar ele de uma outra cor, vou marcar ele de roxo. Esse hidrogênio que está aqui, do HF, ele vai largar o elétron dele, e quando ele larga o elétron dele, ele vira um H+, e ele vai pegar esse par de elétrons aqui por dativa, lembra dessa ligação dativa? E quando esse hidrogênio larga o elétron dele com o flúor, que já tinha os seus 7 elétrons na última camada, tem agora um elétron que o hidrogênio abandonou. E essa estrutura toda aqui é o que nós chamamos de F-, porque tem um elétron que veio do hidrogênio que abandonou seu elétron. Essa é a resposta da nossa letra B. Na letra C, vou trocar de cor agora, sempre trocando de cor em cada item. Eu tenho 2 sódios e o sódio, moçada, tem um elétron na última camada. Eu sei disso porque ele é da família 1A. E o flúor é da família, são 2 sódios com um elétron na última camada. E o flúor, que é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. O flúor da família 7A, com seus 7 elétrons na última camada. Nós vamos promover o compartilhamento e note que esse flúor ficou estável com 8 e esse também.
No entanto, o que nós vamos fazer é que esse sódio vai doar o elétron para o flúor. Então, esse sódio vai jogar o elétron para o flúor e aqui a ligação será quebrada. Aliás, reação química é isso mesmo, né? A ligação química é quebrada. Então, o sódio, quando o sódio, e aí ele vai transferir o elétron para ele vai mandar o elétron para cá, vai jogar o elétron dele, ele vai doar o elétron dele, então vai virar Na+. O flúor, que já tinha os seus 7 elétrons, né? Ele tinha seus 7 elétrons, a ligação rolou uma quebra aqui, né? A ligação foi quebrada, o sódio jogou o seu elétron, vou deixar o elétron do sódio assim, ó, vazio. Então, esse aqui era o elétron do sódio. Aliás, vou fazer isso aqui para você saber que aquele elétron ali é o elétron do sódio. O sódio perde o elétron dele e manda para o flúor, e o flúor recebe. Essa estrutura aqui é o F-, de novo. Essa estrutura aqui é o Na+, que perdeu seu elétron. Como eram 2 aqui, formaram 2 aqui, a gente pode colocar o número 2 aqui na frente. Espero que você tenha entendido este. E vamos para a letra D, finalmente, acho que eu vou de verde, que é o último item da FUVEST. Letra D, HF. O H com um elétron e o F com seus 7 elétrons. Compartilhou H estável com 2, né? Tudo bem. E o F estável com 8, e é isso mesmo. Que vai reagir com NH3. Nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Hidrogênio, que é amônia essa molécula, né? Ó, hidrogênio vai ficar estável com 2. Hidrogênio com 2. Hidrogênio com 2. O que vai rolar aqui é parecido com o que aconteceu aqui, ó. Vou até fazer o hidrogênio que vai abandonar aqui de outra cor. Esse hidrogênio que tá aqui vai largar o elétron dele com o flúor. E ele vai colar por dativa naquele par de elétrons ali da amônia. Para quem não entendeu, já vou te mostrar o par de elétrons, fazer ele bem atrativo. Tá aqui uma ligação covalente com o hidro. Ligação covalente com o hidro. Ligação covalente com o hidro. E aí vai fazer uma nova ligação, que também é covalente, só que a gente tem o hábito de chamar essa ligação covalente de dativa. Para esse hidrogênio que está aqui na forma de H+. Então, esse aqui é o NH4+, que nós chamamos de amônio. Esse aqui é o íon amônio. E o flúor ainda vai ficar com os seus originais 7 elétrons. E ainda um elétron que o hidrogênio deixou ali abandonado. Então, essa estrutura aqui é o F-. Moçada, uma questão trabalhosa, mas não é uma questão difícil. Vou pôr todas aqui para você dar print nessa tela, para você pegar a resposta, para você pausar o vídeo, para você ver como eu fiz, para você ver qual é a diferença, para você ver se você compreendeu. Essa é a resolução, então, da questão número 8 do vestibular da FUVEST. E agora, vamos para a questão 9 da FAMERP de 2016. A ureia, sulfato de amônio, e são substâncias amplamente empregadas como fertilizantes nitrogenados. Comparando-se as duas substâncias quanto às ligações químicas presentes na sua estrutura, é correto afirmar que... Então, para a gente responder essa questão, vou dar um print nessa tela e vou contar para vocês a posição desses elementos na tabela periódica. Vou trazer aqui, vou limpar esse. Vou jogar para cá. Então, vou fazer aqui por cima mesmo, você pode contar, fazer essa anotação aí. O carbono é um ametal. O oxigênio é um ametal. O nitrogênio é um ametal. E o hidrogênio é um hidrogênio. Poxa, aqui eu só tenho ametais e hidrogênios. Então, aqui eu tenho uma ligação apenas covalente. Tudo bem, todo mundo? Vamos seguir? Agora, aqui eu tenho um ametal e aqui eu tenho um hidrogênio. Só que quando eu tenho esse ametal com um ametal, aqui, desculpa, esse ametal com hidrogênio, e eu formo o amônio é o NH4+. Vamos continuar aqui. Enxofre é um ametal,
oxigênio é um metal. E eu tenho aqui o SO4, 2-. Quero que você entenda, e isso não é uma coisa tão simples de entender, que aqui tudo aconteceu foi ligação covalente. Mas, como formou o amônio e o SO4, 2-, eu tenho íon. E se eu tenho íon, eu tenho ligação iônica. E a coisa mais comum que vai acontecer com vocês é que você vai encontrar uma fórmula que tem ligação covalente e tem ligação iônica. Vamos dizer assim, ó, a ligação iônica predomina. Se tem ligação iônica, o composto é iônico. Então, ó, esse composto, apesar de ter ligação covalente, ele tem uma ligação iônica. Só porque tem uma ligação iônica é um composto iônico. Essa daqui que só tem covalente e só covalente mesmo, aí sim, a gente tem ali, a gatinha tá lutando com o papel. É um composto molecular. Então, vamos ver o que a questão nos trouxe. A ureia apresenta ligações iônicas e o sulfato de amônio com ligações covalentes iônica. Bom, a ureia só tem covalente. O sulfato de amônio apresenta iônica e a ureia ligações covalentes iônicas. Não, a ureia tem só covalente. Ambas possuem ligações covalentes. Ambas possuem, mas apenas não. Ambas possuem ligações iônicas. Não. A ureia apresenta ligação covalente. Verdade. Sulfato de amônio apresenta ligações covalentes iônicas. Verdade também. Vamos voltar aqui para este quadro e a gente vê exatamente o que a questão abordava. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra E. Essa questão 9. Vamos parar um pouquinho e aí nós fazemos a questão 10 daqui a pouquinho. Então vai ser a parte 4. Eu vou encerrar agora a parte 4, ficou muito longa, e na sequência eu faço a parte 5 com vocês. Belezinha? Até já, quando eu continuo com a questão número 10.